Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quarta-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Raíssa, bom dia a você, bom dia a todos. Seguimos aqui, cada um na sua casa e de olho no meio ambiente. E a gente começa com uma informação exclusiva do Estadão, reportagem de André Borges, mostrando que o governo prepara uma ofensiva para dar titularidade de terras a áreas que hoje são irregulares na região amazônica. Seria até uma resposta aí às críticas em relação ao desmatamento pelo seguinte raciocínio trazido aí na reportagem da parte do governo federal, de que é difícil punir o desmatamento porque há muitas áreas em que não se sabe quem é o dono. Então, o governo vai dar essa titularidade até por meio de vistorias feitas à distância, vistorias feitas remotamente, e já está até sendo preparado um decreto, revela a reportagem, para regularizar essas terras. Para se ter uma ideia, são 97.400 propriedades, num total de 6.374.000 hectares. Essa área equivale a uma área total dos estados de Sergipe e do Rio de Janeiro. Os detalhes você acompanha lá no portal do Estadão. E o vice-presidente Hamilton Mourão reúne ministros do governo federal nesta quarta-feira em Brasília para a segunda reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal. A reunião ocorre em meio à pressão de investidores para que o Brasil ajuste a política ambiental. Mais cedo, na Rádio Eldorado, a gente conversou com o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, que voltou a defender a reestruturação do INPE, que é o órgão que faz o monitoramento do desmatamento da Amazônia. O ministro negou que a exoneração da responsável por monitorar esse desmatamento tem a ver com alterações ou alertas de maior devastação na Amazônia. Alegou também que as críticas dos pesquisadores do Instituto se devem ao medo de uma mudança por parte dos funcionários. Pontes esclareceu ainda que manter o nome de um interino como diretor do INPE, ainda que por quase um ano, demonstra estabilidade. Outro destaque do dia para a pandemia de coronavírus, com uma pressão para o presidente Jair Bolsonaro indicar um titular para o Ministério da Saúde, que está sem titular já há 2 meses com a interinidade do general Eduardo Pazuello. Reportagem da Jussara Soares e também do Fausto Macedo informa que é grande essa pressão, inclusive por parte do Exército, para que haja uma confirmação e que nomes já estão sendo estudados para uma definição que pode ocorrer no mês de agosto. A reportagem revela que integrantes do Exército querem também uma definição porque o ministro interino, Pazuello, é um general da ativa. Então, se ele for continuar no governo, deve pedir para ir para reserva. Sobre a pandemia do coronavírus, os dados atualizados do consórcio de imprensa indicam 74.336 mortos no balanço que foi divulgado às 8 da manhã e 1.933.000 casos. O que chama atenção também é a média diária de mortes na última semana de 1.056, a mais elevada desde o início da pandemia, essa média, e tudo isso apurado pelo consórcio de imprensa do qual o Estadão faz parte. O Estadão traz hoje uma reportagem com o panorama do retorno das escolas em outros países. A preocupação é maior com o potencial que existe de as crianças estarem infectadas pela Covid-19 e contaminarem os alunos na sala de aula. Em São Paulo, existe uma projeção de aumento de mortes caso os alunos retomem as aulas já em setembro, como está previsto pelo governo estadual. E ontem, durante um seminário do Instituto Butantan, o professor e pesquisador de matemática aplicada, Eduardo Massad, explicou que não é possível voltar às aulas em nenhum local do país. E se isso acontecesse em agosto, segundo os cálculos dele, o custo em vidas humanas seria altíssimo. Ainda sobre educação, saiu ainda nesta quarta-feira um dado importante do IBGE. O Brasil, aqui no Brasil, são mais de 10 milhões de jovens de 14 a 29 anos que não concluíram o ensino médio. E 70% deles são pretos ou pardos. Esse estudo ainda mostra que metade dos jovens homens que abandonaram a escola precisava trabalhar. E entre as mulheres, quase um quarto deixou os estudos por ter engravidado. No esporte, destaque para a final do Campeonato Carioca. O campeão será conhecido hoje à noite, depois da retomada da competição, com muita polêmica em meio à pandemia do coronavírus. Em campo, Flamengo e Fluminense no Maracanã, às 9 da noite. O Flamengo tem a vantagem do empate para ser campeão. Ganhou o primeiro jogo por 2-1. O Flamengo precisa só do empate. Então, o Fluminense
precisa vencer por 2 gols de diferença para ser campeão ou por 1 gol de diferença no tempo normal para levar a decisão para os pênaltis. Essa decisão vai ter transmissão do SBT, né? Teve uma confusão, um problema jurídico envolvendo o Flamengo e a Globo. Então, o SBT de Silvio Santos vai transmitir o jogo a partir das 9 da noite, sem público, né? Por causa das regras de segurança diante da pandemia. E o detalhe é saber o que vai acontecer com o técnico português do Flamengo, Jorge Jesus, que tem uma proposta para voltar para o Benfica, em Portugal, o time que ele dirigiu de 2009 a 2015. A imprensa portuguesa já crava que Jorge Jesus estará de volta ao Benfica depois dessa partida final do Campeonato Carioca. Falando também de 2021 ou de futuro, né? A realização dos desfiles das escolas de samba do Carnaval Carioca do próximo ano segue bastante indefinida. Teve uma reunião ontem da Liga das Escolas de Samba que confirmou que só vai realizar os desfiles caso uma vacina contra o coronavírus seja apresentada nos próximos meses. E nem mesmo um eventual adiamento está previsto. Uma decisão precisará ser tomada em setembro. E caso uma vacina não seja apresentada até lá, a tendência é de que o desfile não aconteça no próximo ano. Estes e outros assuntos você acompanha nesta quarta-feira nas plataformas do Estadão. Ótimo dia, até amanhã. Boa quarta-feira.